Espirros e tosses são o terror de todas as mamães, principalmente de noite, antes de dormir. Mas a maioria desses casos não são infecciosos e tem a ver com as rotinas do dia a dia do bebê. Confira mais nesse vídeo. Olá mamãe, seja bem-vinda de volta a este canal. Eu sou Bianca Negrão, sou pediatra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os espirros, sobre as tosses, os fungados e os chiados que tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego. A gente fica super preocupada com esse bebezinho, mas a maioria dos casos é normal. Vamos entender uma coisa, a anatomia do seu bebê, ela não favorece uma respiração tranquila. Como assim? Eu tenho vias nasais estreitas, pequenas, de passagem de ar não tão volumosa, e eu tenho a estrutura da boca do bebê pequena também. Como assim? Esse queixo, ele é retraído. Isso a gente chama de pseudo-retrognatia. Então, a estrutura da boca é pequena e a língua é volumosa. Então, a língua do bebê não cabe dentro da boca dele. O que acontece nesses casos? Ele empurra a sua língua para trás, para que ela caiba na boca, e dessa forma ele bloqueia a respiração oral. Então, bebês pequenos, até por volta dos seus 6, 7 meses, eles não conseguem respirar pela boca. Eles só conseguem respirar pelo nariz. Entendendo isso, você consegue perceber que qualquer coisa ambiental, tais como mudanças bruscas de temperatura, chuva, calor, mofo, poeira doméstica, fumaça, perfumes fortes, tapetes, cortinas que acumulam ácaros e a poeira doméstica, animais de estimação, pelos de cães, de gatos, tapetes, perfumes fortes, produtos de limpeza com um cheiro muito forte, tudo isso vem e atinge o nariz do bebê, causando ali um edema, causando ali um inchaço e diminui a passagem de ar, que já é difícil, e o bebê não consegue respirar pela boca, diferente da gente. Quando nós adultos estamos com alguma obstrução nasal, a gente respira pela boca e a gente se alivia, mas o bebê não consegue. Então, o que vai acontecer? O corpo vai começar a tentar expelir por meio de espirros, de tosses, de chiados, de fungados, que não tem relação com gripe ou resfriado, tem relação com o ambiente onde esse bebê está. Isso acontece muito frequentemente à noite, quando esse bebê deita para dormir, quando a gente liga o ar-condicionado em cidades mais quentes ou quando nas cidades mais frias a temperatura cai mais ainda, esse nariz obstrui, resseca e ele fica chiando, ele fica fungando, ele fica tossindo esporadicamente, eventualmente. E o nome desse quadro se chama rinite do lactente. Rinite do lactente não tem a ver também com alergia. Não significa que o seu bebê pequeno é alérgico a essas coisas, mas tem mais a ver com o ambiente mesmo e com a fase da vida que ele está vivendo. Não significa também que ele não possa vir a ter uma alergia, mas nessa fase a gente ainda não tem como definir isso. Mais para frente, quando seu bebê crescer, pode ser que ele tenha rinite, mas quase todos os bebês têm essa rinite do lactente, que é um quadro inicial da imaturidade desse sistema respiratório. E antes da gente falar o que pode ser feito para ajudar esse bebê, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais e mais vídeos aqui comigo. Bom, e vamos lá, o que a gente pode fazer para ajudar esse bebê a respirar melhor? Primeiro, manter ele muito bem hidratado, para que essa mucosa nasal esteja sempre muito bem hidratada também. Se ele for menor de 6 meses, com leite materno em livre demanda, em abundância, para que ele fique sempre bem hidratado. Se ele já tem mais de 6 meses, além do leite materno, também é possível a introdução da água já, que deve acontecer a partir do início da introdução alimentar dessa criança. Então, manter sempre ótima hidratação. O segundo é o óbvio, evitar essas substâncias ou essas circunstâncias que eu falei aqui no começo do vídeo. Evitar a poeira, evitar o mofo. Óbvio, a gente não consegue evitar variação de temperatura, chuva, mas a gente consegue evitar poeira doméstica, fumaça, perfumes fortes. Tudo isso deve ser evitado para que o bebê não desenvolva esse quadro. Outra dica, vestir o bebê sempre com roupas limpas e bem lavadas, porque apesar de
o bebê não ser uma criança que se suja muito ainda, quando a gente sai com uma determinada roupa na rua, ela acaba absorvendo ali a sujeira da rua, a fumaça, a fuligem de carros, de pneus, de asfalto, tudo isso fica na roupinha, favorecendo esses quadros de rinite. Outra dica, evitar que essa roupa seque em áreas externas, áreas onde pegue muita sujeira da rua. Então, sempre deixar a roupa do bebê secando dentro de casa, ali numa corrente de ar que não leve muitas partículas para a roupinha do bebê. Outra coisa que pode ser feita, principalmente quando a gente liga o ar-condicionado ou nos ambientes de muito frio, com ar seco, é usar umidificadores de ar no ambiente onde o bebê está, onde ele está repousando, onde ele está dormindo. Os umidificadores de ar ajudam a aliviar esse processo da rinite também. E o mais importante, nós vamos falar aqui agora. Mas antes, lembre-se de se inscrever nesse canal e deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar ler. E o mais importante é realizar a higiene nasal, a limpeza nasal com soro fisiológico nesses bebês diariamente, ou seja, todos os dias eu tenho que lavar ou limpar esse nariz. Isso é algo que deveria acontecer, inclusive para todos nós, adultos, crianças, adolescentes, idosos, todo mundo deveria lavar o nariz diariamente, faz parte da rotina de higiene do ser humano, mas a gente acaba não fazendo. Contudo, como o bebê sofre mais com esses casos, é importantíssimo realizar lavagem nasal com soro fisiológico todos os dias e não apenas quando ele estiver gripadinho ou resfriado. Inclusive, bebês que mamam e lavam o nariz todos os dias acabam resfriando menos do que outros ao longo dos primeiros 2 anos de vida. Isso é fato. E lembre-se sempre de confirmar o diagnóstico com o seu pediatra também durante as consultas de puericultura, que são muito importantes para que ele estabeleça e esclareça se realmente é a rinite do lactente, que é comum, ou se realmente pode ser um resfriado, que a gente vai falar aqui num outro vídeo, que você poderá acompanhar também aqui em outro momento. Por hoje é isso, até a próxima, tchau, tchau!